Paz do Senhor amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com nosso Deus. Dando continuidade às cartas de Paulo, vamos ver 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, o público-alvo é o mesmo, ou seja, a carta está endereçada ainda para o povo da cidade de Coríntios. O autor ainda é Paulo, é ele que manda a mensagem, é ele que escreve a mensagem, e ele ainda está em viagem pela Macedônia, ele ainda está andando pela Macedônia. Nesse ponto aqui, veja, ele já saiu de Éfeso e ele está indo em direção às outras igrejas, mas ele encontra Tito no meio do caminho e Tito lhe conta algumas coisas que faz com que Paulo imediatamente escreva uma carta antes de ir pessoalmente para Corinto. Então, o que acontece aqui? Quando Paulo escreve a primeira carta, Tito leva essa carta para Coríntios, eles leem a carta, e aí Tito fica por ali um pouquinho e ele fica sabendo de algumas coisas que devem ser relatadas para Paulo. Veja, Paulo era uma autoridade espiritual naquela região toda. Então, tudo o que acontecia nas igrejas precisava passar por Paulo para que ele pudesse tomar as providências necessárias e ele pudesse ensinar aquilo que fosse necessário para que essas dificuldades, esses problemas fossem suplantados, fossem resolvidos. Tá? E aí, nessas circunstâncias, Tito chega para Paulo e ele diz o seguinte: Paulo, chegaram alguns profetas judaicos lá em Corinto e o que acontece é que eles estão pregando um outro evangelho e, segundo esse outro evangelho, eles estão te censurando, eles estão te criticando. Então, existem críticas a respeito de Paulo. Com estas críticas, algumas pessoas ficam do lado de Paulo, mas algumas outras pessoas ficam contra Paulo. E elas começam a criar um ambiente de hostilidade. Ou seja, elas começam a criticar Paulo e a tratar mal as coisas que Paulo ensinava, que Paulo dizia. Tá? Então, nessas circunstâncias é que Paulo para e agora vai escrever uma segunda carta para os Coríntios. Nessa mensagem, o que acontece? Paulo traz para eles uma mensagem de conforto, uma mensagem de que qual é a natureza do conforto de Deus. Como é que Deus dispensa isso? Como é que Deus realiza isso? Então, essa mensagem de conforto por parte de Deus. Né? Veja, ele estava sendo criticado. E Paulo era muito sábio quando a situação era crítica. Ele não respondia de forma agressiva. Ele era muito sábio. Ele era muito estratégico. Então, no primeiro lugar, ele falou acerca do conforto de Deus. Tá? Sim, em segundo lugar, ele falou acerca do seu ministério. O que era o seu ministério? Como é que era o seu ministério? Como era a sua mensagem? Qual era a sua mensagem? O seu desempenho enquanto ministro da mensagem de Deus. Então ele fez um histórico daquilo que ele estava realizando para o reino de Deus. E aí Paulo se revela como um instrumento do amor de Deus. Deus comissiona Paulo para falar em seu nome. Isso que é um embaixador. O embaixador é aquele que fala em nome de, defende interesses de, em relação a outras pessoas. Então, Paulo era um embaixador de Deus. E aí, qual é a mais importante mensagem que Deus nos deu? A mensagem de amor. Então, o que acontece? Paulo era esse instrumento de amor de Deus. E é por isso que ele ia até as igrejas, é por isso que ele pregava o que pregava, é por isso que ele ensinava o que ensinava. Então, todo o seu ministério estava centrado nesta mensagem. Deus é apresentado como todo-poderoso.
No Velho Testamento isso era comum acontecer, a gente viu isso várias vezes, o Amado já estudou isso mais de uma vez em livros diferentes. Mas aqui é uma coisa que acontece somente nesta carta. Então, Paulo apresenta Deus como todo-poderoso, ou seja, aquele que tudo pode, aquele para qual nada é impossível. O livro, portanto, ele está dividido em 3 blocos, em 3 partes. Em primeiro lugar, ele explica por que estava demorando em ir visitá-los. Ele explica as questões que ele tinha em outras igrejas, os problemas de transporte, o problema de viagem. E então ele explica por que dessas primeiras dificuldades, dizendo ao povo que ele não estava abandonando. Na verdade, ele iria ter com os coríntios, mas não tinha dado tempo ainda, porque questões urgentes, questões prementes do reino tinham acontecido. Depois ele fala sobre as promessas dessa nova aliança, o modo de vida dos cristãos. Então ele exorta, ele tenta fazer com que as pessoas entendam que não é um simples modo de vida, não, mas é o modo de vida por excelência. São as promessas de Deus para nós, que foram realizadas na pessoa de Jesus Cristo, para a nossa salvação, para a glória do reino de Deus. E aí, no finalzinho, olha a estratégia dele, no finalzinho ele reivindica a sua posição. Ele é um apóstolo, ele é uma autoridade. E ninguém pode questionar isso. Ninguém pode questionar isso. Tá? Os seus direitos, as suas prerrogativas como apóstolo, elas são colocadas aqui, porque Paulo efetivamente exerce uma autoridade que não foi dada por homem, foi dada pelo próprio Jesus naquele encontro que o amado já estudou lá em Atos. Amém, queridos? Este é o livro de 2 Coríntios. Bons estudos. Fica com Deus.